Bom dia, bom dia, bom dia, imperadores. Como é que vocês estão? Tudo bem? Na fé, na pegada. Hoje nós estamos na live de 17,365, ou seja, 17 dias de 365 dias, com o objetivo de levar até vocês o que tem de melhor que a palavra, informação sobre, fala Diegão, seja bem-vindo aí, tá? Sobre a palavra, sobre qual os benefícios que as palavras podem trazer para você, né? Mas também levar para vocês a mesma visão que nós temos em relação ao que tem que acontecer e não o que está acontecendo, né? Porque a gente observa que muitas pessoas, eu sei que muitas pessoas, né, sabe, mas eu sei que uma grande maioria não sabe que ele nasceu para liderar, que ele nasceu para governar, que ele nasceu para avançar, que ele nasceu para ser imperador. Eu sei que muitas pessoas sabem disso, mas infelizmente por algum motivo ou alguns problemas na vida, essa pessoa deixou que o processo que ela passou de quando ela nasceu até o momento atual foi como se fosse tapas, né, na cabeça e fazer com que ela se afincasse naquele lugar, né? E aí ela se acaba ficando numa situação que ela nem sabe o porquê que ela chegou naquela situação. Mas, meus amigos, vamos falar aí de alguns anos de vida aí, né, relacionada a negócios, eu entendo que todos nasceram para ter sucesso em todas as áreas da vida. Mas o problema é que nós nos limitamos a ter sucesso em uma área, porque foi isso que eu ensinar. Se você for, até tem um ditado que fala assim, se você for bem no amor, você é azarado no jogo. Se você for azarado se você for bem no jogo, você é azarado no amor, sabe? Você tem que escolher, não tem nada disso não. Nós nascemos para ser líderes, governantes, imperadores, né? Se você começar a ler a palavra do Senhor, né, em busca do reino, você vai entender que as pessoas, elas são, mas não entendem, né? São, mas não entendem. Isso é muito importante, né? E nós vamos ler essa palavra, um pouco dessa palavra, nós vamos ler e depois nós vamos falar sobre a lei da base da seleção do poder, a lei da delegação do poder. Por que muitas pessoas não são líderes, mas não aprendem a delegar o poder, né? Nós estamos lendo aqui em Gênesis ainda, nós vamos terminar, creio que hoje, a parte de Gênesis. Mas é muito interessante, né? José, Faraó, Potifar, grandes do passado, esses caras delegaram poder. Exemplo é o Faraó, que deu para governar como segundo um hebreu, um judeu. Ele delegou o poder não parcial, completo. E talvez aí está a grande dificuldade de você que é dono de um negócio, ter medo de delegar para alguém que saiba mais que você. E aqui você precisa entender que você precisa às vezes de alguém que saiba mais que você. Tá bom? E agora nós vamos entrar na palavra do Senhor, mas antes vamos fazer uma oração rápida para o Senhor abrir o nosso entendimento, dar-nos visão, dar-nos saber, tá? Ó Pai amado e querido, eu te peço, o poderoso de Israel, de Jacó, de Abraão, de Isaac, vem até nós, abre nossa visão, nosso entendimento, faz com que nós nos enxergamos, né, meu Pai, o que realmente a palavra possa mostrar, faz com que nós levamos a palavra do Senhor a mais pessoas, meu Pai, transforme a vida através da liderança cristã, meu Pai, que eles possam entender que eles nasceram para governar, que eles nasceram para ser imperadores, meu Pai, e se a vida deu para eles alguma situação e fez com que eles ficassem ali, meu Pai, dê uma visão nova, meu Pai. Ó Pai amado e querido, eu te peço, meu Pai, aqueles que não estão tendo sono, meu Pai, tá com insônia, estresse, depressão, alivia o coração deles, meu Pai, alivia o coração deles, amado de Israel. Dá entendimento nessa palavra que nós vamos ler, meu Pai, para aliviar a dor e que essa palavra atinja o máximo de pessoas. Você sabe que o nosso propósito é 1 milhão de líderes ao redor do mundo, meu Pai. Ó Pai amado e querido, vem
e transforme, não eu, mas tu. Faça transformação para que mais vidas possam ser impactadas com a tua palavra. Amém? Amém? Amém. Então vamos lá. Muitas pessoas entram na live, saem da live, entram da live, saem da live, mas não tem problema, né? Não tem problema, porque o objetivo meu é fazer com que a minha consistência, esses 365 dias que eu vou estar falando da palavra, é que o Senhor faça o trabalho de colocar pessoas sérias, comprometidas na jornada. Desculpa aí, porque essa hora mesmo dá vontade de dormir, o sono é forte, mas a carne é fraca, mas o espírito é forte. O espírito é forte. Então vamos lá, né? Agora vamos falar aqui sobre essa lei, mas vamos entrar sobre a palavra aqui em Gênesis, né, 44, 14, vamos até... Vamos terminar essa parte hoje de Gênesis, tá bom? Eu vou terminar Gênesis, depois a gente entra nesse debate, o porquê dessa lei da delegação. E chegou Judá, a defesa de Judá. E chegou Judá com seus irmãos à casa de José. Este ainda estava ali. E prostraram em terra diante dele. Disse José: que é isso que fizestes? Não sabeis vós que tal homem como eu é capaz de adivinhar? Então disse Judá: que responderemos a meu senhor? Que falaremos? E como nós nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos. Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Mas ele disse, aí o faraó disse para eles, né? Longe de mim que eu tal faça. O homem em cuja mão foi achado o copo, esse será meu servo. Vós, no entanto, subi em paz para vosso pai. Então Judá se aproximou-se dele e disse: senhor meu, rogo-te, permite que teu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu senhor. Meu senhor. E não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como o próprio faraó. Meu senhor perguntou aos seus servos: tendes pais ou irmão? E responderam ao meu senhor: temos pai já velho, e um filho de sua velhice. Mas seu pai o ama. Então dissestes a teus servos: trazei-mo para que ponha os olhos sobre ele. Respondemos ao meu senhor: o moço não pode deixar o pai. Se deixar o pai, este morrerá. Então disseste a seus servos: se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais me vereis o rosto. Tendo nós subindo a teu servo, meu pai, e a ele repetindo as palavras do meu senhor, disse nosso pai: voltai. Comprai-nos um pouco de mantimento. Nos responderam: não podemos descer, mas a nosso irmão mais moço for conosco. Desceremos, pois não podemos ver a face do homem se nosso irmão mais moço não estiver conosco. Então nos disse o teu servo, nosso pai: sabeis que minha mulher me deu 2 filhos. Um se ausentou de mim, e eu dissesse, certamente foi despedaçado, e até agora não mais o vi. Se agora também tirardes este da minha presença, a lhes acontecer algum desastre, farei descer da minha cãs com pesada sepultura. Eu estava contando para o faraó o que o pai dele falou, né? Falou: olha, se você tirar de mim Benjamim, meu pai vai entrar em desespero, ele vai entrar em um estado de depressão, né? Agora, pois, indo eu e teu servo, meu pai, não indo o moço conosco, visto a sua alma está ligado com a alma dele, vendo ele que o moço não está conosco, morrerá. E teus servos farão descer a cãs de teu servo, teu porfiador, por este moço para com meu pai, dizendo: se eu não tornar a trazer-lhe, serei culpado para com seu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço
por servo de meu senhor, e o moço que suba com seus irmãos, porque como subirei eu a meu pai se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que o meu pai sobrevirá sobre ele? Então Judá falou: olha, Faraó, o governador, né, vamos falar assim, fica comigo, né? Deixa que meu irmão vai, para que meu pai não se entristeça, eu fico no lugar dele, né? Então José dá-se a conhecer a seus irmãos. Então a partir daí José viu que isso é um teste que José fez para ver se os irmãos não iam fazer a mesma coisa, vendeu o irmão mais novo, né? Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, brandou: fazei sair todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e também a casa de Faraó, e disse a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Você imaginou o choque dos caras, né? Vendo que José estava vivo. Meu Deus. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos em mim. Chegaram-se, então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeças, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vós, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Ou seja, José foi sábio, falou: olha, não precisa ficar com raiva não, o Senhor, ele fez tudo isso acontecer e fez com que eu chegasse aqui antes para preparar o caminho, porque se não chegasse aqui a tempo, não teria alimento para nós e para ninguém, e nossa descendência ia acabar. Na verdade, a descendência do mundo ia acabar, daquela região toda, né? Então Deus me enviou diante de vós para conservar a vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não foste vós quem me enviaste para cá, e sim Deus. Olha que forte. Não foi vocês que me colocaram aqui não, meus irmãos. Vocês não têm esse poder. Foi Deus. Ai, meu Deus. E como governador em toda a casa, a terra do Egito. Apressai-vos. Subi a meu pai e diz-lhes assim: manda dizer teu filho José: Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gozém, e estarás perto de mim, tu e teus filhos, os filhos de teus filhos, e os teus rebanhos. Forte. O teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e tua casa, e tudo o que tens. Eis que vedes por vós mesmo, e meu irmão Benjamim vê também que sou eu mesmo que vos fala. Anunciei ao meu pai toda a minha glória do Egito e tudo o que tens visto. Apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. E lançando o seu pescoço de Benjamim, seu irmão chorou, e abraçando com ele chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre ele. Depois seus irmãos falaram com ele. Faraó ouviu falar dos irmãos de José. Fez ouvir na casa de Faraó esta notícia: são vindos os irmãos de José, e isto foi agradável a Faraó e a seus oficiais. Disse Faraó a José: diz a teus irmãos, fazei isto: carregai os vossos animais e parti, tornai a terra de Canaã. Tomai o vosso pai e vossas famílias e vinde para mim. Dá-vos-ei o melhor dessa terra do Egito, e comereis a fartura da terra. Ordena-lhes também: fazei isso: levai da terra do Egito carros para vossos filhinhos e para vossas mulheres. Trazei vosso pai e vinde. Não vos preocupeis com coisa alguma, dos vossos haverás, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. O faraó, ele não só se agradou com José, mas ele se agradava tanto com o que José fez pelo Egito, que ele reconheceu tanto que, se não fosse por José, ele mandou traz sua família, meu amigo, e tudo que eles precisavam dar.
E os filhos de Israel fizeram assim. José lhe deu carros conforme mandado de Faraó, também lhes deu provisão para caminho. A cada um de todos eles deu vestes festivais, mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 vestes festivas. Também enviou a seu pai 10 jumentas carregadas de melhor do Egito e 10 jumentos carregadas de cereais e pão e provisão para seu pai para o caminho. E despediu a seus irmãos ao partirem, disse-lhes: não contentais pelo caminho, ou seja, não brigue entre vocês. Então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai, e lhe disseram: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isso o coração lhe ficou como impalpitável. Imagina você ficar 20 anos sem ver seu filho e de repente falar que seu filho está vivo. Poxa, meu, para qualquer pai isso é coisa de louco. Ai, meu Deus. Porque ele não dava crédito para aquilo. Porém, havendo-lhes eles contado todas as palavras que José lhe falara, e vendo Jacó seu pai os carros que José enviara para levá-lo, viveu-se-lhe o espírito, e disse Israel: basta, ainda vive meu filho José, irei e o verei antes que eu morra. Jacó e toda a sua família desce para o Egito. No 46, tá, Gênesis? Partiu, pois, Israel com tudo o que possuía e veio a Berseba e ofereceu sacrifícios a Deus de Isaque, seu pai, também o seu Deus, né? E falou a Deus Israel em visões de noite. E disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então disse: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir certamente. A mão de José fechará os teus olhos. Então se levantou Jacó de Berseba, ou seja, ele vai morrer lá, né? E os filhos de Israel levaram Jacó e seu pai e seus filhinhos e as suas mulheres nos carros que Faraó enviara para o levar. Tomaram o seu gado e os bens que haviam adquirido na terra de Canaã e vieram para o Egito, Jacó e todas as suas descendências, seus filhos, os filhos de seus filhos, suas filhas, as filhas de seus filhos, e toda a sua descendência levou consigo para o Egito, né? São estes os nomes das filhas de Israel, ou seja, de Jacó, e seus filhos que vieram para o Egito. Rubem, o primogênito de Jacó. Os filhos de Rubem são Enoque, Palu, Hezron, Carmim. Os filhos de Simeão, Gemuel, Gemim, Oadel, Jaquim, Zoar, Saul, filho de uma mulher cananeia. Os filhos de Levi, Gerson, Coate, Merari. Os filhos de Judá, Onã, Selã, Pérez, Zera, e Onã. Porém morreram na terra de Canaã. Os filhos de Pérez foram Azon e Amuel. Os filhos de Zacar, Tola, Puva, Jó, Siron. Os filhos de Zebulon, Secred, Elon, Gelel. São estes os filhos de Lia, que te deu a luz a Jacó. Seja bem-vindo aí, brother. É difícil mesmo. Ai, meu Deus. Os filhos de Lia, que ela deu a luz a Jacó, Padarã, além de Diná, sua filha, todas as pessoas, seus filhos de suas filhas, 33. Os filhos de Gad, Zifon, Assunim, Esson, Eri, Arodi, Areli, os filhos de Assé, Ina, Isvá, Isvi, Beriaz, Serra, Imã, deles os filhos de Beriaz, Eber e Malquiel. São estes os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a sua filha, Lia, e estes deu a ele a luz a Jacó, a saber, 16 pessoas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. Nasceram José na terra do Egito, Manassés e Efraim, o que lhes deu a luz a Senate, filha de Potifera, sacerdote de On. Os filhos de Benjamim, Bela, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Eiros, Muspim, Uspim, Arrude. Estes são os filhos de Raquel, que nasceram de Jacó. Ao todo 14 pessoas. Os filhos de Dan, Uzim. Os filhos de Naphtali, Jazel, Guni, Jezé, Silém. São estes os filhos de Bilá, a qual Labão deu a sua filha Raquel, e este deu a luz a Jacó. E todas as 7 pessoas, ao todo 7 pessoas. Todos os que vieram com Jacó para o Egito, que eram seus descendentes, fora as mulheres dos filhos de Jacó, todos eram 66 pessoas. E os filhos de José, que nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. O encontro de José com seu pai. Jacó
enviou Judá diante de si a José para que soubesse encaminhá-lo a Gozém e a chegar à terra de Gozém. Então José aprontou seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gozém. Apresentou-se, lançou-lhe ao pescoço e chorou assim longo tempo. Disse-lhe Israel, ou seja, disse Jacó. É forte, né? Eu sei que a palavra ela é assim mesmo, né? A gente não consegue entender. Porque o Senhor, ele pesa tantos detalhes, né? Coloca o nome de filhos, ele coloca... Nós entendemos o porquê que ele fez toda essa situação acontecer com José, que é a lei do processo. E isso você pode levar para a sua vida também, né? Que a gente tem que passar por situações que nós não entendemos no momento, mas que se nós entendermos o processo completo, o Senhor está te levando para um nível além. Mas como eu falei na live anterior, você fica fixada no nível anterior, ou seja, você vai numa empresa como, por exemplo, né, colaborador sênior ou júnior e fica colaborador júnior até morrer ou até aposentar, né? Não sabe que tem os níveis de colaboradores full stake, master e etc. Deus colocou você nesse mundo, eu e você, para que nós possamos ser líderes, imperadores. Vocês têm que entender isso, né? Tem que entender isso. Mas vamos continuar. Então José voou no pescoço do pai, né? Já posso morrer. Jacó disse que o nome dele era Jacó, mas é Israel, lembra? Pois já vi o teu rosto, meu filho, e ainda vives. E José disse aos seus irmãos: e à casa de seu pai subirei, e farei saber a Faraó. E lhes direi: meus irmãos e a casa do meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram para mim. Os homens são pastores, são homens de gado, e trouxeram consigo seu rebanho e seu gado, e tudo que tem. Quando, pois, Faraó lhe perguntava, chamai e disser: qual é o vosso trabalho? Respondereis: teus servos foram homens de gado desde a mocidade até agora, tanto nós como nossos pais, para que habiteis na terra de Gozém, porque todo pastor de rebanho é a abominação para os egípcios. Então, José já preparou, né, para que não ficasse abominável. Os pastores, eles não queriam misturar. Então, ele falou: olha, você fala que vocês são pastores para que vocês sejam abomináveis. Estratégia, né? Em 47, Israel é apresentado a Faraó. Então veio José e disse a Faraó: meu pai e meus irmãos, com seus rebanhos, seus gados e com tudo que tem, chegaram à terra de Canaã. E eis que esta na terra de Gozém. E tomou 5 dos seus irmãos e o apresentou a Faraó. Então perguntou Faraó aos irmãos de José: qual é o vosso trabalho? Eles responderam: os teus servos somos pastores de rebanho, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: viemos para habitar nessa terra, porque não há pasto para o rebanho de seus servos, pois a fome é severa na terra de Canaã. Agora, pois, te rogamos, permita habitarmos o teu servo na terra de Gozém. Então disse Faraó a José: teu pai e teus irmãos vieram a ti, a terra do Egito está perante ti. No melhor da terra faz habitar teu pai e teus irmãos, habitem, né? Isso é muito bacana, né, que eles fizeram, né? Então, olá, minha amiga, seja bem-vinda aí, tá? Todo dia às 3 da manhã eu faço uma leitura da palavra e fico gravado aqui para mim deixar gravado e também levar a visão em relação à delegação do poder, né? E aqui nessa parte, a gente voltando aqui, a gente vai entender a lei da delegação do poder, né? O porquê que muitos líderes não entendem esse negócio de delegar poder. Por que muitas empresas não prosperam, não crescem? Por causa dessa tal delegação de poder. Muitas pessoas elas não entendem por que eu preciso delegar. Por que eu preciso delegar? Será se eu delegar o que eu não sei, eu vou ficar menor do que tal pessoa? E aí que eu engano, né? Lá no passado, no tal do Faraó, ele era o maior entre todos. Ele teve a capacidade de delegar para o menor, que era José, administrar, vamos dizer assim, o país dele, né? E ele, sem nenhuma dúvida, ele falou que ele sabia que ele não tinha capacidade de fazer a administração financeira perante aquela seca, mas ele pegou e foi sábio, humilde e delegou
para quem tinha maior sabedoria, né? Isso é muito importante. Então, nós precisamos entender essa lei de delegar, né? Então, vamos lá, só para vocês entenderem. Quando os irmãos José se deram conta de que a pessoa a quem havia traído poderia agora fazer com eles o que bem entendia, temiam ser vingados, mas ao invés de retalhar, José os abençoou e lhes delegou poder para completar a tarefa que os levou para o Egito. Garantir alimento para as famílias deles. Uma leitura atenta lá em Gênesis 45, 4, 7. Revertia a qualidade que tornaram José a um líder que delegava poder. Então, olha como é que esse cara, esse menino, né, na época, 31 anos, eu acho, já tinha essa capacidade de liderar, né? Então, são 5 pontos muito importantes que a gente marcou aqui. Primeiro, forte senso de segurança. Então, o líder ele tem que ter forte senso de segurança. Então, ele falou assim, agora chegais a mim. Então, ele pegou e falou para os irmãos, chega até mim, vem até aqui. Ele tinha segurança do que ele falava. Segundo, forte senso de identidade. Eu sou José, vosso irmão. Muitas das vezes nós não temos identidade. Nós falamos muito isso na parte do digital, criar uma identidade, né? Criar uma identidade. Mas no físico também você precisa criar uma identidade, né? Então, isso é um forte senso de identidade. O líder, ele precisa entender que ele tem que ter um forte senso de identidade. Terceiro, forte senso de empatia. Agora, pois, não vos entristeceis e nem vos irriteis contra vós mesmos. Ou seja, ele falou, meu amigo, não é você que me trouxe aqui, foi algo maior que me trouxe aqui. Porque se não fosse quem me trouxe até aqui, nem eu nem você viveria, porque estaríamos passando fome. Então ele teve, né, um senso muito forte de empatia. Quarto, forte senso de propósito, o propósito forte. Qual que era o propósito desse jovem, meu Deus? Para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Então ele poderia ser arrogante ali, né? E falar assim, não, vocês me fizeram isso, vocês me venderam como escravo. Não, ele pegou e falou assim, não, meus amigos, presta atenção. Não foi culpa tua, nem de nenhum de vocês. Não, foi um propósito maior, porque se não fosse este propósito, não estaria como governador e talvez não teria alimento nessa terra. E nossa descendência poderia acabar. Então ele tinha um propósito claro, um propósito, né, forte. E eu pergunto para muitos líderes isso, qual que é o seu propósito em relação ao que você está fazendo hoje ou em relação à tua vida? Qual que é o teu propósito? Né? Quinto, forte senso de perspectiva, a perspectiva em relação ao futuro. Ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a sucessão da terra. Líderes têm que ter essa forte perspectiva em relação ao que vai acontecer, né? Se eu perguntar para você assim, hoje assim, qual é a visão que você tem em relação aos próximos 5 anos do seu negócio, quais são as metas que você fez para os próximos 10 dias, para o dia de amanhã, né? Que geralmente a gente fala, ó, não durma hoje sem fazer o seu trabalho de amanhã, ou seja, preparar a sua agenda de amanhã. E muitas pessoas elas não entendem isso, elas ficam procrastinando isso, né? Mas vamos falar então adiante, além. Por que nós não nos preparamos para amanhã? Qual que é a sua perspectiva do que você faz para os próximos 5, 10, 20, 30 anos? Eu não sei. Qual a perspectiva disso? O que você espera disso? Né? O que você espera em relação ao teu futuro? Não é poderoso isso? Então, isso é muito forte. Então, passando nisso, foi que aconteceu essa situação, onde Israel é apresentado a Faraó, onde trouxe, olha o que falou aqui, bacana, trouxe José a Jacó, seu pai, e apresentou ele a Faraó, e Jacó abençoou a Faraó. Né? O Israel, Jacó apresentou e abençoou o Faraó. Perguntou o Faraó a Jacó, quantos são os dias de anos da tua vida? Jacó lhe respondeu, os dias dos anos da minha vida, peregrinações, são 130 anos, e poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações, e então, Jacó, abençoando a Faraó, saiu da presença.
Então José estabeleceu a seu pai e seus irmãos e lhes deu possessão na terra do Egito, no melhor da terra, e na terra de Ramassés, como o faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai e seus irmãos e a toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. José compra toda a terra do Egito para o faraó. Olha que poder, José compra toda a terra do Egito para o faraó. Não é uma parte, é toda a terra. Já pensou? Um governador ser dono de toda a terra do Egito? Não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito severa, de maneira que desfalecia o povo do Egito, o povo de Canaã, por causa de fome. Então José arrecadou todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã pelo cereal que o compraram, e o recolheu à casa de Faraó. Tendo-se acabado, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, foram todos os egípcios a José e disseram: dá-nos pão, porque haveremos de morrer em tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. Respondeu José: se vos falta o dinheiro, trazei o vosso gado, em troca de vosso gado eu vos suprirei. Então trouxeram o seu gado, José, e lhes deu pão, em troca de cavalos e rebanhos, de gado, de jumentos, e o sustentou de pão aquele ano em troca de seu gado. Findando aquele ano, foram José no ano próximo e lhes disseram: não acumularemos ao meu senhor, não ocultaremos ao meu senhor que se acabou totalmente o dinheiro e meu senhor já possui os animais. Nada mais o resta diante do meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra, porque haveremos de parecer diante dos seus olhos, tanto nós como a nossa terra. Compra-nos a nós e a nossa terra e troco de pão, e nós e a terra seremos escravos de Faraó. Dar-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Forte. Assim comprou José toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome por extrema sobre eles, e a terra passou a ser do Faraó. Quanto ao povo, ele o escravizou de uma a outra extremidade do Egito. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou. Pois os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado. Por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: eis que hoje vos comprei a vós outros e a vossa terra para o Faraó. Aí tendes semente, semeia a terra. Das colheitas darei o quinto a Faraó. Esse José. E aos 4 partes serão vossas, para a semente do campo, para o vosso mantimento, e do que estão em vossas casas, e para que comam os vossos crianças. Responderam a eles: a vida nos tem dado. Achemos mercê perante o meu senhor, e seremos escravos do Faraó. E José estabeleceu por lei até o dia de hoje que na terra do Egito tirasse Faraó a quinto. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen. Nela tomaram possessões e foram fecundos, e muitos se multiplicaram. Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos de sua vida, foram 147 anos. Aproximando-se, pois, tempo da morte de Israel, Jacó chamou a José seu filho e disse: se agora achei mercê a tua presença, rogo-te que ponhas a mão debaixo da minha coxa e uses comigo desse beneficiares, e de verdade rogo-te que me não enterres no Egito, porém que eu jazia com meus pais. Por isso me levarás ao Egito e me enterrarás no lugar Passadas essas coisas, disseram José teu pai estava enfermo. Então José tomou consigo os seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó: eis que José teu filho vem ter contigo. Esforçou-se Israel e se assentou-se no leite. Disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã, e me abençoou, e me disse: eis que te farei fecundo, e te multiplicarei, e te tornarei multidão de povos, e a tua descendência darei essa terra em possessão perpétua.
Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus, Efraim e Manassés. Serão meus como Rubem e Simeão. Mas a tua descendência, que gerarás depois deles, será tua. Segundo o nome de teus irmãos, serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã me morreu. Com pesar meu, Raquel na terra de Canaã. No caminho, havendo ainda pequena distância para chegar a Efratá, sepultei ali no caminho de Efratá, que é Belém. Tendo Israel visto os filhos de José, disse: Que são estes? Respondeu José a teu pai: São meus filhos, que Deus me deu aqui. Faze chegar a mim, disse ele, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já se sentiam escurecidos, ou seja, já estava quase cego, né, coitado. Então, faz chegar até mim, disse ele, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já não tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. José, pois, fê-lo chegar a ele, e ele o beijou e o abraçou. Jacó abençoa José e os filhos deste. Então disse Israel a José: Eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. Eu pensei que não ia ver teu rosto, mas além de ver teu rosto, eu vi teus filhos. Né? Inclinou-se a terra diante de sua face. Depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita e esquerda de Israel, e a Manassés na sua esquerda, a direita de Israel, e fez-o chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos. Não obstante ser Manassés o primogênito, e abençoa José, dizendo: Ó Deus meu, cuja presença daram meus pais, Abraão e Isaque, ó Deus, que me sustentou durante toda a minha vida até esses dias, o anjo que me tens livrado de todo mal, abençoe estes rapazes, seja nele chamado o meu nome, e o nome de meus pais Abraão e Isaque, que cresceram em multidão no meio da terra. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isto desagradável, e tomou a mão de seu pai para mudar de cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José a seu pai: Não assim, meu pai. Não assim. Meu pai, pois o primogênito é este. Põe a mão à direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou e disse: Eu sei, meu filho, eu o sei. Ele também será um povo também. Ele também será um povo. Também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, declarando o povo de Israel, abençoará, dizendo: Deus se faça como Efraim e como Manassés, e por o nome de Efraim adiante de Manassés. Depois disso Israel a José: Eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará voltar à terra de vossos pais. Dou-te de mais que a teus irmãos um declive montanhoso, o qual tomei das mãos dos amorreus com a minha espada ou com o meu arco. Bênção profética de Jacó, em 49 Gênesis. Depois chamou Jacó seus filhos e disse: Ajuntai-vos e eu vos farei saber o que vos hão de acontecer nos dias que vão vir. Ajuntai-vos, ouvi, filhos de Jacó. Ouvi a Israel, vosso pai. Rubem, tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não serás mais o mais excelente, porque eu subiste ao leite do teu pai, e profanaste, subiste à minha cama. Simeão e Levi são irmãos. A sua espada são instrumentos de violência. No seu conselho não entre minha alma. Com seu agrupamento, minha glória não se ajunte, porque no meu furor mataram homens, e na sua vontade persevera jaretaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividir-os-eis em Jacó, e os espalharei em Israel. Judá, teus irmãos te louvarão, e tuas mãos estarão sobre a cabeça de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho. Da presença subiste, filho meu, encurva-se e deita-te como leão, e como leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló. Olha que grande, né? E ele obedecerão os povos. Ele amará o seu jumentinho a vinde, e o filho de sua jumenta, a videira mais excelente
levará suas vestes no vinho, e a sua capa em sangue de uva. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os dentes brancos de leite. Ele abençoou já Judá, e já falou de Jesus aqui de uma maneira que vocês não entenderam, né? O leão de Judá, da tribo de Judá que nasceu Jesus, né? Da descendência, né? Zebulon habitará na praia dos mares e servirá de porto de navios. O seu limite se estenderá até Sidom. Isacar é jumento de fortes ossos, de repouso entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom, o que a terra era deliciosa, baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho sério de julgará ao seu povo. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair a seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Gade, uma guerrilha o acometerá, mas ele o acometerá por sua retaguarda. Aser, o seu pão será abundante e ele motivará delícias reais. Naphtali é uma gazela solta, ele profere palavras formosas. José é um ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios da madre e a bênção de seu pai. Excederão as bênçãos de meus pais até o cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José e sobre a alta cabeça dos que foi distinguido entre os seus irmãos. Benjamim é lobo que a despedaça, pela manhã devora a presa, e à tarde reparte o despojo. Então são essas as 12 tribos de Israel. E isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou a cada um deles. Abençoou segundo a bênção que lhes cabia. Depois lhe ordenou, dizendo: Eu me reúno ao meu povo, sepultai-me com meus pais na caverna que está no campo de Efron, o Eteu, na caverna que está no campo de Macpela, fronteiro a Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou do Efron, com aquele campo em posse de sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher, e ali sepultaram Lia. O campo e a caverna que nele está, comprados aos filhos de Et. Tendo Jacó acabado de dar determinações aos seus filhos, recolheu os pés na cama e expirou e foi reunido ao seu povo. Ou seja, o Senhor sabe tudo, né? Então Jacó inspirou e morreu, faleceu ali. Então depois que ele deu as ordens das 12 tribos, ele faleceu. Bacana, né? Alimentação por Jacó e seu enterro. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e o chorou sobre ele. E o beijou e ordenou José a seus servos, aos que eram médicos, que embalsamassem a seu pai. E os médicos embalsamaram a Israel, gastando nisso 40 dias, pois assim se cumprem os dias de embalsamento. E os egípcios choraram 70 dias. Meu Deus! Passados os dias de chorarem, falou José à casa de Faraó: Se agora achei mercê perante vós, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, declarando: Eis que eu morro no meu sepulcro que abri para mim na terra de Canaã, e ali me sepultareis. Agora, pois, desejo subir à sepultura do meu pai, e depois eu voltarei. Olá, seja bem-vindo aí, tá? Abençoado. Respondeu o Faraó a José: Sobe, meu filho, à sepultura do teu pai, como ele te fez jurar. José subiu para sepultar o seu pai, e subiram com ele todos os oficiais de Faraó, os principais da sua casa e todos os principais da terra do Egito, como também toda a casa de José e seus irmãos e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gozém as crianças e os rebanhos e o gado. E subiram também com ele tanto os carros como os cavaleiros, e os cortejos foi grandíssimo. Chegando ele, pois, à terra, a eira de Atade, o que era além de Jordão, fizeram ali grande e intensa lamentações. E José pranteou seu pai durante 7 dias, tendo visto os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira de Atade, disseram: Grande o pranto a este dos egípcios. E por isso se chamou aquele lugar de Abel Mizraim,
que está além do Jordão. Fizeram-lhes seus filhos como lhes havia ordenado. Levantaram-no para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, que Abraão comprara com o campo, por posse de sepultura a Efron, o Eteu, fronteiro a Manre. Depois disso, voltou José para o Egito, e ele e seus irmãos e todos que com ele subiram a sepultar seu pai. Magnanimidade de José para com seus irmãos. Vendo os irmãos de José com seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhes fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo assim: direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes as transgressões de servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como verdes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temas, pois eu vos sustentarei a vós outros e vossos filhos. Assim os colocou e lhes falou o coração. A morte de José. Gênesis 50, 22. José habitou o Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. Disse José aos seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou a dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus nos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José de idade de 110 anos, embalsamou-no e puseram no caixão no Egito. Então aqui a gente termina a parte de Gênesis, Mas antes vamos falar do caráter, como o caráter forma perspectiva. Então presta atenção, como é que caráter forma perspectiva? José coloca toda a sua vida em perspectiva no último capítulo de Gênesis. No auge de uma terrível carestia, seus irmãos voltaram humildemente em si e inclinaram frente a ele, exatamente como ele havia predito décadas antes. Mas, ao invés de usar o seu grande poder e puni-los, ele disse: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tomou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Está em Gênesis 50, 20. Como alguém desenvolve uma perspectiva tão correta e rara? José podia vingar, não, ele teve a visão clara do que Deus fez. O que capacitou José a evitar a aplicação do tipo de vingança que a maioria de nós seria tentada a ceder em circunstâncias semelhantes? Uma palavra, chama-se caráter. Pelo feito de José ter passado anos nas mãos de Deus, que constrói o caráter depois de manter uma perspectiva correta e usar o seu poder para abençoar os seus irmãos ao invés de amaldiçoá-los. A maneira de como o líder maneja as circunstâncias da vida nos conta muita coisa a respeito do seu caráter. Crises não constroem necessariamente o caráter, mas certamente revela o mesmo. A adversidade é uma encruzilhada que faz uma pessoa escolher entre os dois caminhos: caráter ou compromisso. Toda vez que escolher caráter, se torna mais forte, mesmo que essa escolha traga consequências negativas. Lembra-se, porque José parou na prisão, o desenvolvimento do caráter estava no coração do nosso desenvolvimento como líderes. Se você deseja ser perspectiva de Deus na vida, então certifique-se de que desenvolver caráter. Essa é a única maneira, como exemplo de José nos lembra. Então, José, ele foi tentado na casa de Potifar. Ele era um mordomo maior e ele foi tentado. E ele podia muito bem ter pego a mulher do faraó, mas não, ele teve caráter, foi preso, mas ele não cedeu à pressão. A pergunta para muitos líderes é o seguinte: você está na fase lá de presidente da companhia e acontece várias situações. A pergunta é: qual que é o seu caráter em relação a N situações? Então vamos falar diferente. No seu dia a dia, qual que é o seu caráter em relação, quando você está só? Meus amados, eu sei que a vida não é fácil, mas nós precisamos nos preparar. E se nós ficarmos baseando a nossa perspectiva por causa dos compromissos,
nós vamos ser aniquilados. Mas se nós basearmos nossa perspectiva do futuro em relação ao nosso caráter, amigo, nós vamos arrebentar. Então eu creio que o Senhor, Ele trouxe eu e você para liderar. Eu quero que você entenda que você nasceu para ser forte, nasceu para ser líder. Essas palavras de José, cada dia mais, cada vez mais, ele fala sobre isso, né? Que você tem que entender que um líder, ele passa por processos, né? Você talvez está passando por um que você não esteja entendendo, mas fica tranquila, tranquila e tranquila. Ora é o Senhor, Ele vai acalmar o teu coração, Ele vai te fortalecer, Ele vai te dar visão. Mas o mais importante, tenha caráter. Não importa a situação que você está agora, não deixe se vender. Tenha caráter forte. Lembra de José, todo o processo que ele passou. Então, amados, eu acredito que o sucesso, para nós alcançarmos eles, nós precisamos passar por um processo de desenvolvimento de liderança, desenvolvimento de caráter, desenvolvimento de delegação de poder. São várias áreas, né? E cada área que nós avançarmos, né, em relação àquela que eu melhorei ou eu aperfeiçoei, eu avanço. Mas se eu ficar empacado naquela área, eu nunca vou ter, né, o que Deus me prometeu, porque é por culpa minha mesmo. Então, abençoados meus irmãos, né? Essa palavra é muito forte. Amanhã nós vamos entrar na parte de Êxodo, né? Nós vamos falar sobre Faraó transgride as leis da ligação e da delegação do poder. Isso é forte, hein? Transgride a lei da delegação do poder. Então, abençoado de Israel, eu vou agora terminar essa live e nós vamos fazer uma oração para terminar, tá bom? Abençoando vocês, que o Senhor venha nos encher de sabedoria. Hoje é 17º dia de 365 dias. Nós já lemos o Gênesis completo em 17 dias e falamos sobre ele, bacana, né? Então, vai comigo assim, ó Pai amado e querido, desde já eu te agradeço, Pai, por essa madrugada. Ó Pai, pelas pessoas que passaram, assistiram um pouco, mas Pai, abençoa elas, abre a visão delas, dê capacidade, capacita eles, meu Pai. Desenvolve o caráter, meu Pai, de cada um, de todos aqueles que viram e dos que vão ver, hoje, amanhã, no seu dia que vão ver, meu Pai. Inclina os ouvidos dele, meu Pai, para que eles possam entender a Tua palavra de uma maneira grandiosa e que eles venham procurar a Tua palavra, meu Pai, porque a leitura da Tua palavra faz com que eles tenham entendimento maior, né, sobre liderança, sobre o perfil do homem e da mulher que o Senhor quer. Ó Pai amado, faça com que nós tenhamos um resto de noite abençoada. Eu peço que o Senhor faça com que aquelas pessoas que estão com depressão, insônia, ansiedade, meu Pai, venham dormir em paz agora. Ó Deus, obrigado por tudo, pela minha família, pelos meus filhos, meu Pai. Obrigado pela visão que o Senhor tem me dado, meu Pai, pela estratégia que o Senhor tem me dado, meu Pai, pelas oportunidades infinitas que o Senhor tem me dado, Deus de Israel. Muito obrigado, Senhor. E assim eu te agradeço, meu Pai. Proteja-nos, livra-nos do mal, da peste, meu Pai, da bala perdida. Que amanhã seja um dia abençoado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa live. Imperadores, até amanhã. Amanhã nós vamos para 18 de 365. Tchau, tchau e sucesso. Tamo junto, hein? Deus abençoe vocês.